Oi. Aguardando o professor Paulo. Ei, Paulo! Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer é meu. Que Tá me bom ouvindo de bem? comunicações que a gente faz, né, no Instagram, porque antigamente a mídia social era muito vista como perda de tempo, né? E a gente tem feito aí bom uso, acredito, tanto eu como você, como várias pessoas que estão aqui também assistindo, têm conseguido fazer esse bom uso, né, das redes sociais, do Instagram, principalmente nesse momento aí de pandemia. É verdade, né? A gente está aprendendo bastante. Esses 2 anos têm sido um intensivão. Mas acho que, de certa forma, é um local muito propício, né? Para a gente fazer trocas, aprender. Eu estou aprendendo muito aí com as redes sociais. É, não, com certeza. Eu também fico feliz, né? Porque, infelizmente, acho que a gente tem que saber, como tudo na vida, né? A gente tem que saber tirar o lado positivo, né? É Paulo, verdade. nada com o seu currículo, com os seus livros, com tudo que você tem trabalhado e te convidei para você fazer a live com a gente, porque é um tema muito relevante, essa questão da saúde pública, né? A gente está num momento aí também que eu acho que a gente pode até comentar com relação a esse momento da pandemia, como tem afetado, né? Essa questão da saúde coletiva, da saúde pública. E aí, super te agradeço, eu sei o quanto é difícil aí na sua agenda, conseguir um tempinho para falar com a gente. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco assim sobre a sua formação, o que te levou, né? Acabou te levando a trabalhar com essa área. Ah, legal. Eu que agradeço, né? Na verdade, comecei um perfil recente ali de Instagram e com a intenção, né, de falar um pouco, aproveitar essa questão das redes sociais nesse momento que a gente passa. E tô aprendendo bastante contigo ali no teu perfil, que ele é super instrutivo, traz um monte de coisa nova e legal todo dia. Então, é muito legal poder estar falando contigo aqui e agradeço esse espaço também. Bom, a minha trajetória ela é curiosa, assim, porque eu comecei na educação física lá em 2005 e eu entrei querendo abrir academia e tal, que é uma área que eu gosto. Inclusive, eu atuei bastante tempo em academia, por mais de 10 anos. Só que no final do curso, ali para 2007, 2006, eu me envolvi num projeto social em que a gente utilizava o esporte como uma ferramenta para fazer transformação social. E aí eu vi que... Aí eu conheci o potencial das políticas públicas, vamos dizer assim. Então eu dei uma virada assim no final do meu curso ali para 2007. Eu continuei trabalhando com a área de treinamento que eu gostava e gosto muito, fisiologia e tal. Só que eu comecei a querer saber mais sobre políticas públicas. Então quando eu acabei a educação física, eu voltei e fiz aí a administração pública. Eu voltei para fazer uma outra graduação para entender um pouco sobre políticas públicas. Essa era a minha intenção, né? E aí, paralelo ao curso de administração, eu fui fazendo um monte de coisa. Daí fui inventando um monte de pós-graduação na área de gestão, fiz o meu mestrado em saúde pública. E quando eu vi, e logicamente que na nossa área de formação, né, na educação física, não fica às vezes muito claro qual é a perspectiva de saúde que você traz dentro da educação física, porque pode ser uma coisa meio saúde fitness, saúde treinamento, mas saúde pública é uma coisa que era meio obscura ainda, né? E quando eu fiz o mestrado em saúde pública, eu comecei a olhar com esse olhar. Eu falei, pô, a gente é da área da saúde, beleza, tem uma legislação lá que ampara, mas assim, é de saúde pública também, né? E aí eu comecei a estruturar toda a minha trajetória profissional para isso. Então, quando chegou em 2015, que eu já tinha concluído o mestrado e a outra graduação, e aí eu entrei no doutorado em saúde pública também, então a minha área de atuação é mais a área de epidemiologia, banco de dados, esse tipo de coisa assim, bioestatística e tal, que eu fiz o mestrado e doutorado, mas eu entrei num concurso, passei lá num concurso em 2014, fui chamado em 2015 e entrei para o serviço público daí. E aí eu comecei a tentar experimentar e colocar tudo que eu tinha aprendido de teoria na prática, né? Então eu tinha tido alguns momentos de consultoria antes, mas assim, ali foi o maior aprendizado. E quando eu cheguei no município, não tinha nada constituído com relação ao serviço multiprofissional sólido, assim, não tinha o NASF, não tinha, tinha o CAPS que eles não entendiam para que servia o profissional de educação física. Eu fui o primeiro profissional de educação física da saúde lá no município que eu entrei. E aí eu falei, olha, eu posso ajudar a constituir o NASF, porque eu vi que o NASF já era um serviço que estava tentando há 5 anos ser constituído, mas ninguém não saía do papel.
E aí eles deram uma carta branca, vamos dizer assim, e aí em 2 meses eu implantei o NASF e passei a ser coordenador do NASF, daí a gente motivou a contratação de mais profissionais, então eu fiquei à frente ali de 11 categorias profissionais de saúde diferentes, foi um aprendizado enorme, né? E aí que saiu o primeiro livro, porque daí uma das coisas que eu pedi para a equipe fazer na época foi assim, olha gente, a gente precisa desenhar os processos e a forma de atuação de cada categoria profissional. Daí só tinha eu da educação física, então eu era o meu chefe, vamos dizer assim. Eu tinha que fazer isso também, para dar exemplo, né? E quando eu fui juntar o material para ver o que tinha de NASF e educação física, eu não achei quase nada, assim. Aí eu vi, nossa, não tem nada. Aí eu peguei caderno de atenção básica, comecei a cruzar o conteúdo lá do Ministério da Saúde com o que eu tinha aprendido na faculdade. Antropometria. Daí eu pegava lá o Petrowski, cruzava as coisas para ver o que dava para fazer. E aí eu aí saiu o primeiro livro daí, que era uma ideia de ser bem didático, né? E aí, nesse momento, eu já me via mais como um profissional da área da saúde, assim. Então, dentro do setor público, eu fiquei, né, no NASF por 1 ano e pouco. Depois eu fui convidado a uma gerência que eles constituíram, que era a gerência de programas estratégicos. Então, a gente tinha dentro ali coordenação de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, hiperdia. Então, eu já não era mais profissional de educação física, eu já fiquei mais, assim, um gestor de saúde, vamos dizer assim, né? Depois eu fiz uma espécie de consultoria na diretoria de controle, avaliação e regulação. Daí eu aprendi um pouco mais de indicadores de gestão relacionados à saúde, procedimentos que estão previstos no SIGTAP. Daí aí saiu o meu segundo livro, que é aquele guia e procedimentos de educação física, porque daí eu vi que tinha aquilo lá e ninguém sabia nada daquilo. Aí o Confef entrou em contato comigo e falou, olha, tu sabes isso? E eu estava bem no momento ali de aprendendo aquilo, né? Aí eu estruturei com o que eu estava aprendendo lá, né? Chegava em casa e ia fazendo. Aí deu um guia de 60 e poucas páginas lá, mas que ficou bem legal. Ali tem muitos pontos para falar, então lá não tem tudo que eu acho que deveria ter, mas eu coloquei no guia só o que tem no Ministério da Saúde. A intenção é melhorar, né? E aí depois eu cheguei até a diretoria de vigilância epidemiológica. Cheguei a ser o diretor de vigilância epidemiológica por 6 meses. Então conduzi campanha de vacinação, peguei a dengue bombando aqui, febre amarela, estava aqui no sul, que é bem úmido, né? Então, a gente passou ali por um momento assim, então foi um grande aprendizado. Daí, quando deu metade de 2019, eu pedi para sair da diretoria para defender o meu doutorado. Então, fiquei 6 meses ali na função do doutorado, daí eu defendi e 2 semanas depois veio a pandemia. Então, praticamente foi isso, assim. E agora eu trabalho mais na linha de consultoria, educação em saúde, esse tipo de coisa. E você fez isso tudo junto com o seu doutorado? Meu Deus! E com 2 filhos também. Eu ia te 2 filhinhos. Meu Deus do céu, muito legal. Nossa, sua trajetória é muito, muito inspiradora. Muito legal a Obrigado. forma que teve e como que isso é um diferencial, né? Na forma até como você trabalhou por ter tido essa formação em administração, né? Então, assim, muito legal mesmo. E aí, eu fiz um roteirinho aqui só para ir me guiando, porque eu, assim, tenho pouco conhecimento dessa área, mas eu tenho estudado bastante. Eu acho que é uma área muito relevante, muito importante para todos que atuam ou não nela, estarem informados, né? E aí, você falou um pouco do NASF, teve uma pessoa até aqui que está assistindo que comentou que tinha saído do NASF, mas podem ter pessoas que não sabem o que é o NASF. Você pode explicar para a gente? Claro. Bom, o NASF, né, hoje a gente chama de NASF-AB, então mudou a nomenclatura depois de uma reformulação da Política Nacional de Atenção Básica. Bom, eu vou começar de trás para frente. É uma equipe multiprofissional que dá suporte às equipes do posto de saúde. Isso é o jeito mais simples de explicar, né? Então, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. É isso que significa NASF-AB. O nome era outro lá no início, era Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Aí agora é Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, porque antes, essa equipe multiprofissional, onde a gente pode ter aquelas 14 categorias da área da saúde que vão prestar o suporte às equipes lá do posto de saúde, dos centros de saúde, elas eram vinculadas, elas devem ser, em tese, vinculadas a um número X de equipes, né? Então, assim, são profissionais que têm um caráter mais itinerante. Então, se eu tenho... Eles podem... Lá na regra antiga, né, o profissional do NASF, ele era vinculado a 5 a 9 equipes de estratégia de saúde da família. Aí, cada equipe de estratégia de saúde da família é vinculada a um número de pessoas do território. Tipo assim, de 3 mil a 4 mil, um exemplo, né?
Então, esse profissional NASF que está vinculado a 5 equipes, por exemplo, ele tem que prestar de alguma forma o suporte, trazer a sua especificidade para melhorar a integralidade do atendimento à saúde daquelas pessoas, considerando essas 5 equipes. Então, assim, é um trabalho que ele é potencializado por várias equipes, mas ao mesmo tempo tem o desafio de ter uma carga horária dividida para te conseguir fazer um bom trabalho, atendendo várias equipes que têm especificidades epidemiológicas muito diferentes nas suas realidades, né? Mas é um serviço que ele presta um suporte de educação permanente para as outras equipes, de educação em saúde para a população, de atendimentos nas suas mais variadas formas. Atendimento pode ser individual, pode ser domiciliar, pode ser compartilhado com outros profissionais lá da atenção básica, da atenção primária. Então, é um serviço multiprofissional, que é a maior porta de entrada assim, para a educação física foi o NASF, né, em 2008, que ele foi criado. Mas aí passou por alguns terremotos aí nesse meio do caminho, mas ainda temos NASFs constituídos em alguns municípios, né, mas por conta da pandemia, essa discussão estava bem acalorada, daí a pandemia deu uma abafada, mas agora a gente não teve uma expansão muito grande nesse momento agora de pandemia, né? Mas é isso, assim, é um serviço multiprofissional em nível de atenção primária, em curtas palavras. Ótimo, Paulo. A Andrea comentou aqui que o NASF acabou, você até comentou que mudou o nome, que alguns lugares tem, outros não, né? E o André fez um comentário muito legal aqui, falando que o profissional de educação física não tem dimensão do quanto pode contribuir para o SUS, né? E eu acho que isso realmente é uma coisa que, às vezes, quem faz o bacharelado, que está mais lá na academia, às vezes não tem muita noção realmente desse sistema, o quão complexo é, né? E o quanto é importante que a gente cobre essas políticas públicas, né? Para a gente poder promover saúde mesmo. E aí, dentro desses temas, eu acho que é muito complexo, numa live não vai dar aí para a gente entender tudo, mas eu queria te perguntar alguns conceitos básicos, porque talvez algumas pessoas que estão assistindo também não têm conhecimento sobre isso. E aí, na primeira pergunta aqui que eu separei, o que a gente entende por saúde coletiva e saúde pública? Certo. Hoje a gente utiliza, né, a terminologia mais comum é saúde coletiva, né? Vocês vão ver, talvez, nas minhas redes sociais, eu coloco, às vezes, saúde pública, porque as pessoas estão acostumadas com essa terminologia e aí, para a população geral, às vezes, saúde pública cria uma conexão maior comigo, com o perfil, ele entende saúde pública, vamos dizer assim. Mas a terminologia mais adequada é saúde coletiva. O que difere uma coisa da outra? Em princípio, a gente trouxe, foi trazido, né, essa abordagem de saúde pública, que é uma abordagem que ela é mais voltada para os problemas de saúde, para definição de termos mortes, doenças, agravos. É aquela questão de ausência de doença. A gente tem como ferramentas a epidemiologia mais tradicional, um planejamento mais cartesiano, mais normativo dentro do âmbito da saúde. É uma visão mais biologicista, mais clínico-centrada, vamos dizer assim. E aí a gente sabe que o movimento do SUS, lá no seu princípio, né, pelo menos por toda essa parte mais ideológica de trazer a universalidade, todos os princípios que a gente tem no SUS, já pensa a saúde com uma visão diferente, que é a visão que a gente considera mais interessante mesmo, que é a visão ampliada de saúde, é uma visão que considera inúmeros elementos para além da questão da ausência de doença. Então a gente tenta entender, com a visão de saúde coletiva, quais são as condições requeridas, né, para que aquela pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, que ela consiga fazer o exercício da liberdade humana na busca da sua felicidade, vamos dizer assim. E aí, a gente, quando vai trabalhar a epidemiologia nesse sentido, já não é aquela epidemiologia tão pragmática, é uma epidemiologia social, é uma epidemiologia que considera os determinantes sociais em saúde. Então, assim, o paciente que falta à unidade, lá, ao posto de saúde, ele não falta porque ele quer. Então, digamos assim, fazendo uma coisa bem grosseira, mas se eu for analisar com uma visão de saúde pública, a pessoa faltou porque ela não quis a consulta. Se eu for analisar com uma visão de saúde coletiva, a pessoa faltou porque ou ela não tinha dinheiro para o passe, ou ela não tinha com quem ficasse com os filhos, ou ela morava numa região que é extremamente insegura, não dava para sair de casa naquela hora. Então, eu começo a entender que por detrás de um desfecho de saúde, existem inúmeros elementos que vão fazer com que aquilo aconteça daquela forma. E aí fica mais complexa essa análise, né? Ela é muito além de só ausência de doença. Então, assim, para eu resolver saúde, não é só
fazer postos de saúde excelentes com profissionais, eu preciso cuidar do saneamento básico, eu preciso cuidar da educação, eu preciso de inúmeros fatores. Então a gente começa a entender que as ferramentas são diferentes, são mais complexas, são mais profundas, e elas consideram inúmeros elementos da vida daquela pessoa, né? Então a saúde coletiva é essa perspectiva. Puxa, muito legal. É aquela coisa, né, da gente evitar que chegue no que está causando aquilo, né? E não simplesmente resolver aquele problema que está lá no final da ponta, né? E até o Átila e a Marino falam muito isso, dessa criação, por exemplo, de UTIs, né, para a Covid. Não adianta a gente ficar fazendo um tanto de UTI se a gente não conseguir reduzir o número de casos e tudo mais, né? Lembrei que agora sobre isso que ele falou. Só fazer um comentário que teve alguém aqui, acho que é Ibrahim, falou que com a mudança do PNAB e com a chegada do programa Previne Brasil, ficou o cargo do gestor de saúde manter ou não a equipe multiprofissional, mudando sua nomenclatura. Sobre a questão do NASF. Só comentar porque a pessoa colocou aí, acho que é importante, não sei se todo mundo leu. Bom, Paulo, o Guilherme, acho que é Guilherme, Gui Carrazone, ele perguntou aqui qual era a principal dificuldade no processo de inserção dele no NASF, do profissional de educação física, eu acho, né? Assim, né, pensando que, bom, os dois comentários, eles têm uma relação, né? No primeiro, é a questão do novo financiamento da atenção primária. Então, antes a gente tinha o NASF, que eles tinham um recurso vinculado, então o município ele se credenciava lá no Ministério da Saúde, uma coisa mais burocrática, foi o que eu tive que fazer lá no início, né? E aí, quando era credenciado e implantado o núcleo, a União, né, o governo federal, enviava um recurso financeiro mensal por equipe NASF implantada. Então, esse recurso vinha e, em tese, ele seria gasto com o próprio NASF, dando uma sustentabilidade para que o NASF pudesse de alguma forma rodar, né, acontecer, então poderia dar condições para comprar inúmeros materiais, etc, etc. Com o novo financiamento, tudo fica num grande bolo, alguns indicadores são selecionados, os indicadores eles são um dos aspectos que vão influenciar no financiamento da atenção primária, só que quando chega o recurso ele não é mais vinculado pro NASF, ele é para atenção primária. E aí, como ele vai ser distribuído na atenção primária, fica a cargo do gestor. Se o gestor não valoriza o atendimento multiprofissional, ele não vai investir nisso, ele vai investir em outras coisas. E aí a gente entra em inúmeros fatores sensíveis, né? Tipo, questões políticas, o que dá mais visibilidade, o que dá mais voto. E aí a gente começa a ter vamos dizer assim, a gente abre margem para um desequilíbrio na escolha de qual é o melhor serviço que vai ter naquele município. Né? Então, se você tem um gestor público municipal que valoriza a saúde, não vai ter grande impacto. Agora, se você tiver um que não entende a importância do atendimento multiprofissional, seja lá a categoria, educação física, fisioterapia, nutrição, etc., daí você vai ter um impacto maior no serviço. Eu acho que é isso que o Ibrahim falou. E a outra fala aqui, deixa eu ver, qual que era a maior dificuldade do profissional de educação física se inserir? Então tem duas, né? Na verdade, uma é a questão da sociedade, da cultura, do gestor não saber a importância do profissional de educação física para a saúde da população, com a visão de saúde pública que eu trago, assim, que eu gosto de falar, que outros, né, a gente tem vários perfis aí, massa de educação física e saúde coletiva no Instagram, né, que a gente, de vez em quando, está trocando figurinha entre nós ali. Então, assim, não existe essa cultura. Então, a gente está muito vinculado àquela visão lá do início da educação física, né, academia, que eu gosto, né, nada contra, mas é diferente da visão que a gente tem de saúde pública, mais de saúde coletiva, que eu acabei de falar. Né? E os cursos não preparam um profissional para isso. Né? Os cursos eles são muito defasados nesse sentido. Isso é uma dificuldade. A outra dificuldade é do próprio profissional se entender como alguém que pode contribuir na saúde coletiva. Então, isso o que eu digo? Assim, quando teve o Brasil, como é que foi o nome? Aquele programa no início da pandemia, acho que é o Brasil Conta Comigo, uma coisa assim, que daí todos os profissionais tinham que fazer o cadastro, fazer um curso EAD lá e ficar num banco de cadastro que se a casa caísse na pandemia, profissionais de saúde seriam chamados. A quantidade de profissional de educação física que entrou em contato comigo falando que não era da saúde, que a corda apertou, não, eu não sou da saúde, eu nunca fiz isso, eu não sei o que é, eu não sei, não é justo. Aí um monte de coisa assim, nossa, a pessoa se forma e ela não consegue se ver que é da área da saúde. Então, realmente, claro, a culpa não é da pessoa. A culpa é de uma formação que em dado momento servia, mas que hoje ela precisa passar por uma reconstituição. Então, essas são as maiores dificuldades. Quando os profissionais de educação física chegaram lá onde eu trabalhava, a primeira parte que a gente fazia era nivelar conhecimentos básicos de saúde pública, assim, para entender como é que era, o que a pessoa sabia, o que não sabia.
do básico até o mais específico da categoria mesmo. Então, assim, tem o basicão que muita gente não sabe nem o basicão, assim, sabe? Quais são os princípios do SUS? Qual é a relação do princípio do SUS com a atuação propriamente dita? As pessoas têm uma certa dificuldade para entender. E aí você vai caminhando até chegar na avaliação antropométrica dentro do SUS, por exemplo, né? Ou na categorização de risco dentro do SUS, que isso existe? Claro que existe. Só que para você fazer isso de uma maneira considerando o olhar da saúde coletiva e dos determinantes sociais, que eu estava falando, você precisa entender os princípios do SUS. Então é mais ou menos isso, assim, essa dificuldade que é dos dois lados, da sociedade, do gestor e do próprio profissional. Sim, com certeza. Eu vejo muito isso, porque, por incrível que pareça, eu mesmo tendo me formado há vários anos, há uns 3 anos atrás, eu tive uma aluna que eu orientei, que ela trabalhava na academia da cidade. E foi a primeira vez que eu tive contato com um programa que estava associado à saúde pública, né? À saúde coletiva, né? Então, assim, eu fiquei pensando, poxa, quantas pessoas que não estão na mesma posição que eu, que não têm nenhum conhecimento sobre isso, né? Realmente achei muito legal você comentar tanto o lado de outros profissionais de saúde, né, como do próprio profissional de não poder ter essa visão aí por vários motivos. O André comentou aqui uma pergunta, como o doutor vê a questão da implantação da Academia da Saúde do SUS com toda a sua diversidade de atividades? Eu acho que é uma ferramenta muito interessante para o SUS, né? Até você falou da Academia da Cidade, que ela é em Recife, né? Ela deu origem ao programa Academia da Saúde, que é um programa federal que a gente tem, e que ele consiste num repasse da União para o município, que é credenciado lá, para a construção do polo, um polo Academia da Saúde, e esse polo ele é utilizado dentro do território, predominantemente pela atenção primária, e sempre considera, assim, aí tem muitas questões na escolha e na construção de um polo, onde é o melhor local, quem vai utilizar, né? Mas a gente sabe que existe uma certa tendência ao profissional de educação física ocupar, e aqui, mais uma vez, agora aquela cultura de não entender o que o profissional de educação física faz direito na saúde pública, ela tem um outro lado. O gestor geralmente associa o nome academia com profissional de educação física, então geralmente acaba sendo profissional de educação física o cara que coordena, que tem que ter um coordenador do polo, né? Ou 2 de 20 horas, ou um de 40, mas é um espaço de promoção de saúde, ele não é fixo só para educação física, então a nutrição pode ser utilizada, qualquer fisioterapia, médico de saúde da família, processos relacionados à educação e saúde, à cultura popular, então isso tudo feito de uma maneira bem articulada, favorece muito a comunidade, né, o território, então é um espaço que eu considero bastante interessante, a gente tem a expectativa que não se finde, que continue tendo algum investimento para que os municípios possam se potencializar. Infelizmente, muitos municípios não se credenciaram, e muito município grande, capitais, inclusive, não tem polo de academia da saúde, mas é uma ferramenta interessante, né? Então, eu acho um instrumento interessante, mas, claro, existem vários elementos que a gente sempre pode ajustar para não perder aquele olhar de SUS, de saúde coletiva que eu estava falando, né, de determinantes sociais. Então, assim, às vezes você vê um bairro que é bastante rico lá na cidade, que já tem um monte de instrumento e ferramenta, e aí o polo é construído naquele bairro que já tem um monte de coisa, porque ali é melhor para ganhar voto, por exemplo. Então, o gestor ele escolhe um local que faz mais sentido por outras questões, não necessariamente pelo perfil epidemiológico, e se você analisar quem é que precisa de mais educação em saúde, quem é que é mais fisicamente inativo, o pessoal que está mais na periferia, que tem uma condição socioeconômica mais que está em vulnerabilidade, né? Então, isso é uma coisa que eu sou bem crítico, né? Mas o polo em si, quando bem colocado, assim, é bem interessante. Ô, Paulo, esse trabalho que a gente fez foi uma aluna super dedicada e tudo, e a gente fez um apanhado dos últimos 10 anos dos frequentadores da Academia da Cidade e, quais eram os medicamentos antihipertensivos que eles utilizavam ao longo desses 10 anos. E aí foi legal porque a gente viu que, à medida que o não voluntário, né? Mas o indivíduo que participa desse programa, ele envelhecendo e, teoricamente, ele iria aumentar o número de medicamentos que ele toma, ele reduzia, porque ele começava a ter o efeito do exercício. Então, em termos de custo para a saúde, né?
E isso é muito interessante. Inclusive, até ela teve, agora interrompeu por causa da pandemia, e aí ela queria, a gente estava tentando ver se a gente conseguia avaliar como que a interrupção dessas atividades da Academia da Cidade poderiam reverter, e aí vários começaram a tomar medicamento, aumentaram a dosagem. Então, assim, isso tem realmente um aspecto aí na saúde pública direta, assim, né? Eu acho que não só na hipertensão, mas diabetes e várias outras doenças crônicas também, que aumentam o custo aí, né, da saúde para o Brasil. Com certeza, né? Isso que você está falando, né? A Europa já identificou e já aplica faz tempo. Então, eles investem muito em espaços públicos, essa parte de ambiente construído, né? De espaço propício para realizar, para ser ativo, para, enfim, inúmeros fatores, a contato com a natureza, etc., né? Caminhabilidade, ciclovias interligando municípios e bairros sem precisar cair no buraco, né? Ou ter que ficar andando na rua de um jeito perigoso, né? Que a gente vê que no Brasil não tem essa estrutura, infelizmente. E você foi uma coorte esse trabalho? Conseguiu acompanhar as mesmas pessoas por 10 anos? Esse seu Não, que a gente fez. você deu uma falhadinha, mas eu entendi que é não. Alô? Ouvindo? Agora eu tô, agora eu tô. A gente fez retrospectiva, a gente fez Ah, tá. ela tinha, né, a gente pegou todos que estavam participando, né, lá da Academia da Cidade, e a gente fez uma análise retrospectiva. A gente entrou com pedido, né, para poder analisar esses dados. E aí, agora na pandemia, ela estava querendo ver se ela conseguia acompanhar esses mesmos pacientes que ela colocou nesse retrospectivo, o que aconteceu com eles durante a pandemia, porque foi interrompida essa atividade para eles, né? E não Uhum. vai conseguir qualquer coisa, até vou entrar em contato com você e quem sabe até você participa aí também do trabalho dela. Ah, que legal, que legal, obrigado. É muito legal esse estudo, porque ele escracha o que a gente já sabe, né, da importância da atividade física, a relação com controle, né, de doenças crônicas, etc. E se conseguir fazer esse recorte pós-pandemia, seria excepcional, né, porque você teria um banco de dados valiosíssimos de antes da pandemia e conseguiria fazer uma avaliação. Bom, nós como profissionais de educação física uma extrema relação, né, dessa prática e eu percebo isso. Hoje eu não estou mais dentro da prefeitura, né, mas até final de maio eu estava e a gente percebia muito o retorno de pacientes que no início da pandemia eles saíram, vamos dizer assim, que lá no comecinho da pandemia os postos de saúde, alguns fecharam, né? Então o paciente, o usuário, o SUS, ele podia pegar um medicamento para 2, 3 meses. E aí em caso de alguma situação específica, ele voltava para fazer um ajuste. Mas a gente ficou sem ver muitos pacientes por 2, 3 meses. E a gente percebeu logo no primeiro ciclo, assim, ó, quando assim, deu a pandemia, aí eles pegaram medicamentos para 2, 3 meses. Quando eles começaram a fazer o primeiro retorno ali dos primeiros 3, 4 meses de pandemia, era outra pessoa, assim, para pior, sabe? Assim, a condição de saúde estava muito mais debilitada, os medicamentos não eram suficientes para controlar a hipertensão e diabetes, então aumentou a dose geral, assim. Isso lá no começo. Depois, o NASF, onde eu estava, foi deslocado para outros tipos de atuação, fazer monitoramento, telemonitoramento, depois a gente começou a fazer outras coisas, triagem e tal, e aí mudou um pouco a especificidade, mas aparentemente, pelas pessoas que eu conversei que estavam na ponta, e eu estou falando aqui, claro, não é um estudo científico, mas mais experiência mesmo, né? Eles relatavam que a piora ela foi constante, as pessoas elas se alimentaram muito pior, elas pararam a prática, e isso mostra, bom, a potencialidade da educação física acaba ficando ainda maior dentro de um espaço como esse, se a gente pensar em contexto de SUS, né? Com certeza. Inclusive, até tem umas perguntas aqui perguntando como que pode achar informação sobre a função da educação física no SUS, município que já tem. Eu já baixei seu livro, todos os livros lá, já baixei. Eu Ah, sei que tem um legal. livro profissional de educação física no SUS, né? Que é esse mais recente, a gente vai falar um pouquinho.
No final, acho que é Desirê que está perguntando. A gente vai falar um pouquinho sobre os materiais de estudo que o professor Paulo sugere também. Mas antes da gente passar para umas perguntinhas que tem aqui, eu acho que também tem muitas pessoas que não conseguem entender assim, como que é organizada essa atenção básica. E muitas pessoas também na área de educação física, elas não sabem o que é atenção primária, secundária, terciária. Você poderia explicar assim para de uma forma bem Claro. resumida, né? Porque Vou é um tentar, contexto muito amplo. Sim, sim. Assim, ó, pensando no resumão, tá? A gente pode, quando a gente vai pensar em SUS, tem duas coisas que você tem que saber. O que existem níveis de complexidade, duas não, tem bem mais, né? Duas aqui por causa que é um resumão. E tem os princípios do SUS, né? O nível de complexidade está relacionado a essa entrada e saída do usuário no sistema propriamente dito. É uma pirâmide que eu vou falar. E os princípios do SUS são coisas que estão transversais, eles estão percorrendo, né, em qualquer local do SUS em si, a gente vai estar levando esses princípios. Quais são os níveis de complexidade? Então, a gente vai imaginar que é uma pirâmide, que na base a gente tem cerca de 80% das situações de saúde possíveis de serem resolvidas, vamos dizer assim, e a oferta também é mais ou menos, né, condizente com essa necessidade, com essa demanda, que é a atenção primária ou atenção básica à saúde. Aí, atenção primária, atenção básica, a gente entra numa outra discussão do termo e tal, mas vamos chamar de atenção primária, tá? Aí a gente tem no meio da pirâmide a média complexidade, tá? Então, na média complexidade, a gente vai ter cerca de 15% aí das demandas de saúde, e aí se na atenção básica a gente tinha posto de saúde, academia da saúde, programa saúde na escola, rede cegonha, pode entrar ali, outras coisas nesse sentido, né? A PIX, né? Política Nacional de Alimentação, enfim, todas aquelas PNAM, PIX, PNPIX e tal, PNPS. A PNPS, ela, na verdade, entra em todas, né? Aí a gente tem na média complexidade, que é aqueles 15%, CAPS, SAMU, policlínica, ambulatório, entra mais ou menos isso. E lá no topo a gente tem a 5% ali, que é mais ou menos o atendimento hospitalar mesmo, que aí entra uma alta tecnologia, alto custo. Aí a gente vai ter os hospitais voltados para inúmeras situações de saúde, né? Quando a gente vê alguém com uma unha encravada no hospital, é porque deu errado em algum momento dessa pirâmide. A pessoa devia seguir um certo fluxo, mas às vezes a gente tem uma atenção primária saturada, a pessoa está com problema de saúde, ela vai procurar até chegar um momento que ela vai ser atendida. E aí essa distorção no fluxo é às vezes um sistema de saúde que não está bem organizado. Aí a gente tem os princípios, né, do SUS, a gente tem os princípios doutrinários, que é os principais, tipo assim, tipo assim a alma do SUS, né? A integralidade, a universalidade e a equidade. Então a universalidade o SUS é para todo mundo, independente de sexo, credo, cor, se é brasileiro, se não é, etc. Integralidade, que é você entender a pessoa sobre as diferentes dimensões, né? Uma coisa mais holística, entender que a dor de cabeça pode ser um estresse em casa e não é só resolver aquilo ali né? Então, assim, é uma coisa mais que eu estava falando lá no início, e a integralidade é bem importante para o serviço multiprofissional, porque os serviços multiprofissionais, eles trazem esse olhar mais integral, de saúde ampliada, tá? E tem a equidade, que é tratar de maneira desigual os desiguais. Então, por exemplo, todo mundo tem acesso ao SUS, legal, mas tem uma pessoa que é cadeirante que mora no alto do morro e não consegue ir até o posto de saúde. Aí existe a visita domiciliar. Então, a visita domiciliar vai fazer com que esse mecanismo equânime vai fazer com que aquela pessoa seja atendida também no SUS, porque ela não conseguiria chegar lá se dependesse só dela. Ela tem uma situação diferente, então ela precisa ser atendida de uma maneira diferente. Os princípios organizativos, vou só citar. Então, a gente tem a descentralização, a regionalização, a hierarquização, falei já da hierarquia ali, né? E a participação social. Tá? Então, na participação social, que é bem importante, a gente tem conferências, né, de saúde, etc., e os conselhos de saúde também. Então, é mais ou menos isso, assim, explicação geralzona do SUS. E aí eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta aqui do Ibrahim, que é sobre um pouco sobre fortalecimento de políticas públicas e gestão também. Aí ele pergunta aqui, você acredita que ao instigarmos a gestão no que se refere aos determinantes sociais da saúde, seria efetivar os princípios doutrinários do SUS e ou fortalecer as políticas de saúde? Na verdade, as políticas afirmativas e em prol de correção, né, desses determinantes sociais, com certeza elas estão estritamente ligadas aos princípios doutrinários, né?
Porque se você pensa que é universal, todos têm que ter atendimento, você tem que bolar uma forma de fazer com que as pessoas, independente dos problemas que ela tenham, ou das situações que elas tenham, né, sociodemográficas, ela tenha que ser atendida. Então, a gente está pensando em determinante social. Se eu conseguir melhorar a universalidade do SUS, melhorar a equidade, melhorar a integralidade, eu sim estou ajudando, né, eu estou pensando a saúde com esse olhar de determinantes sociais. Só que é extremamente complexo, passa por questões, às vezes, político-ideológicas, né, que às vezes influenciam, passa por compreensão do sistema, que muita gente também, às vezes, quem está com a caneta não entende do sistema, então não consegue entender essas complexidades, mas a saída seria mais ou menos por aí, na minha concepção. E, Paulo, falando sobre essa questão, né, da estrutura do SUS e de quem faz parte do SUS, eu queria te perguntar, assim, quais que são os profissionais de saúde que estão no SUS, ou se tem algum profissional especificamente que você vê pouco no SUS, como, por exemplo, profissional de educação física. Como que você vê, assim, essa questão dessa equipe multidisciplinar? Tá, legal. Bom, assim, o SUS ele é bastante amplo, a gente vai ter profissionais de todos os níveis de formação, tá? Então, por exemplo, a gente tem agente comunitário de saúde, que é extremamente importante para o SUS, e que geralmente, né, vamos dizer assim, pré-requisito ali se eu não me engano, ensino médio. Estou falando isso porque às vezes a gente acha que é só ensino superior, mas não é. E tem ferramentas, pessoas importantíssimas nas suas diferentes funções. A gente tem agente de combate de endemia também, que é super importante, que é mais ou menos semelhante ali à questão do ACS, né? A gente tem os profissionais técnicos de saúde, a gente tem técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, técnico administrativo, mas que quando está atuando dentro da perspectiva, tendo uma atuação, né, de contexto de saúde. E a gente tem os profissionais de nível superior da área da saúde, que hoje são 14 categorias profissionais. Então, o profissional de educação física, ele entra como da área da saúde com a resolução CN 97, tá? E no ano seguinte, em 98, é incluído mais uma categoria profissional, que eu não me recordo agora. Mas aí fecha em 14, tá? São 14. E aí, dentro dessas 14, uma é medicina. E a medicina, ela tem os seus desdobramentos. Então, tem as variações, né, médico pediatra, médico, enfim, né, tem todas. Mas nas outras 13, a gente tem, por exemplo, né, que as pessoas não sabem, tem o biólogo, assistente social, esses também são profissionais da área da saúde. Lógico, vai depender de onde é que estão alocados, né? Fisioterapia, nutrição, educação física, farmacêuticas, terapeuta ocupacional. Eu não vou saber todos de cabeça aqui, mas são 14 e vocês podem procurar depois lá essa resolução CNS 218 de 97, daí depois você já vai achar outra que é de 98, que tem todos. Sobre o profissional de educação física, aí tá, a atuação desses profissionais que eu estou falando vai depender do arranjo do serviço de saúde que a gente está falando, do nível de complexidade. Então, você não vai ter uma categoria médica altamente especializada, às vezes no NASF. Você pode ter categorias médicas no NASF, mas uma altamente especializada é mais difícil, vai estar mais na média ou alta complexidade. Mas eu trabalhei com um médico geriatra e médico psiquiatra, né? E pediatra também, tinha bastante pediatra, que são categorias que estão mais relacionadas aos problemas que chegam lá no posto de saúde. O profissional de educação física, nos estudos que eu vi, assim, ele está sempre bem cotado, ele está entre o top 5 ali, geralmente. Então, isso é bem legal. O que acontece é que, na prática, às vezes, a atuação é mais segmentada, sabe? Eles acham que é só passar grupo de caminhada e nada mais. Né? Assim, aí o gestor, ele cobra isso porque ele acha que é isso, mas não é só isso, é bem mais do que isso. Então, tem bastante, mas a forma de trabalho, a qualidade do trabalho, ela, às vezes, precisa de alguns ajustes. Né? Mas isso não é só com a educação física, também é com as outras categorias profissionais. Então, é mais ou menos isso, assim, não sei se eu respondi. Não respondeu. E com relação a esse papel do profissional de educação física, como que é feito, assim? É feito um acompanhamento com a pessoa ou não? Eu conversei com o perfil do Papo Educação Física, com o Felipe, e eu achei muito legal, porque ele comentou a questão da autonomia do indivíduo, né? Porque muitas vezes a gente vê essa questão acho que seria até relacionado um pouco à reserva do mercado, que é a pessoa só poder fazer exercício quando ela estiver dentro de uma academia, de preferência com um personal trainer. E a gente sabe que a realidade é diferente da maioria das pessoas do país, né?
Então, assim, como que é feita essa intervenção, no caso, visando essa saúde coletiva, né? Porque não é muito esse efeito no indivíduo em si, mas é o efeito na comunidade ali, né? Como que é? Aham. Como que é trabalhar dessa maneira? Porque eu acho que é um enfoque bem diferente, né? Uhum. É uma ótima pergunta, até dependendo das respostas, às vezes até polêmica, né? Mas assim, o que acontece? Do ponto de vista prático, infelizmente, a gente não tem uma quantidade de profissional de educação física suficiente para toda a população, né? Até tem um artigo que eu fiz uma relação de profissionais de educação física cadastrados no CNES, que é o sistema lá do SUS, versus população, para saber quantos profissionais de educação física por 1.000 habitantes cada estado tinha. E aí eu lembro que Brasília não tinha. Brasília não tinha nenhum profissional de educação física em posto de saúde. Então era só, ou era personal ou não tinha acesso, ou era academia, né? Mas não tinha. E Piauí eu acho que era o melhor, assim, tinha tipo um profissional de educação física para cada 22.000 habitantes, se eu não me engano. Então, assim, é lógico que um profissional de educação física para 22.000 não tem como você garantir que, né? Isso é uma média ainda, não estou nem falando que então, talvez seja pior, né? Mas aí o que acontece do ponto de vista prático, né? O profissional que ele está atuando, eu vou citar mais um exemplo assim de atenção primária que fica mais palpável, né? Porque quando o profissional chega numa policlínica, num ambulatório, com uma situação específica de saúde, está num corpo que é mais reduzido, é um corpo que está dando atenção para menos pessoa, então consegue fazer um acompanhamento mais de perto. Mas na atenção primária, mais do que qualquer coisa, a gente precisa levar a importância da atividade física para a consciência, para que a pessoa crie essa consciência e inclua, incorpore isso na sua rotina de vida e mude a sua vida a partir desse conhecimento. O que torna uma coisa bem complexa, porque a gente está falando de cultura, né? Então, cultura mesmo e hábitos é uma coisa que é mais difícil da gente intervir, no sentido de ter a mudança, assim, né? Isso precisa, às vezes, de algum tempo, enfim, para conseguir essa resolutividade. Mas a educação física ela atua dentro daquela linha de atuação que eu falei. Então, a gente tem todas as modalidades, atendimento individual, compartilhado, grupos de educação em saúde para a população, que geralmente são voltados para mostrar a importância da vida ativa, aí faz a relação da atividade física com estados de saúde distintos, patologias, né, estados de saúde, porque, por exemplo, a gestante, então a gestante não é uma doença, é um estado de saúde, mas é super importante uma gestante ser fisicamente ativa, né, tanto para ela quanto para o bebê depois, né. A minha tese ia ser isso, aí depois eu mudei de temática, então eu tive que estudar bastante isso. E aí você trabalha na perspectiva de educação em saúde, que é bem importante e é uma prática bem comum, porque você consegue alcançar mais pessoas, né? Sempre com uma fala, uma estratégia, vamos dizer assim, andragógica, de fazer com que aquela pessoa entenda que ela depende dela e que ela não pode esperar 2 vezes na semana para fazer atividade quando tiver com o professor. Por que não é todo dia? Porque, como eu falei, o profissional da equipe multiprofissional que está lá na atenção primária, ele está vinculado a várias equipes, a vários espaços do território. Então, ele não tem como ficar a carga horária inteira num posto de saúde só, ou num centro de saúde, ou num espaço. Às vezes tem, mas é mais raro. Ele tem que dar atenção para uma população muito maior, de vários postos de saúde, ou de um polo academia da saúde que roda muita gente, uma circulação muito grande da população. Então, geralmente a gente atua com mais de uma forma de ferramenta. A educação em saúde e os grupos permitem um alcance maior, então não dá para fazer atendimento individual com muita gente, mas aqueles casos que são mais complexos, né, que precisam de um olhar um pouco diferenciado, a gente faz um atendimento compartilhado, ou uma avaliação que é exigida, às vezes uma avaliação, porque tem alguns procedimentos e testes e avaliações que você consegue fazer com mais gente junto, outros não. Então, por exemplo, um paciente que é operado, né, pós-bariátrico. Essa pessoa precisa dar uma atenção um pouco maior. Pode fazer avaliação antropométrica no posto de saúde? Pode, mas eu não vou fazer com o cara que quer ficar forte. Eu vou fazer nas pessoas que têm uma situação e um fluxo, que estão dentro de um fluxo que foi constituído dentro daquele sistema. Então, por exemplo, lá em São José, a avaliação antropométrica era para algumas pessoas que tinham algumas questões relacionadas à saúde alimentar ali, algum desequilíbrio, pré-bariátricos e pós-bariátricos. Então a gente segue alguns critérios, porque se você abrir muito leque, você não dá conta, que nem a visita domiciliar. É muito legal, então eu também quero visita domiciliar, mas não tem como a gente fazer visita domiciliar para todo mundo. Então a gente segue critérios
baseado em evidências, baseado em princípios. Lógico que às vezes a gente não consegue pegar tudo que deveria, mas por meio disso a gente vai realizando a intervenção. E aí, essa intervenção vai acontecer dessas formas que eu falei. Então, podem ser grupos focais, pode ser processos de educação e saúde, sempre trabalhando o empoderamento, que você mencionou. Então, a gente precisa fazer com que aquela pessoa entenda que o agente de mudança da vida dela é ela não pode ficar condicionada a ter o profissional de educação física. E, nesse sentido, o profissional de educação física trabalha a perspectiva de educação permanente, que daí é o quê? É o capacitar os outros profissionais da área da saúde para que de alguma forma a gente consiga construir uma dinâmica que as coisas aconteçam mesmo que eu não esteja lá. Então, assim, quem vai prescrever um caso específico, fazer uma avaliação mais detalhada é o profissional de educação física. A gente não perde a especificidade. Mas, às vezes, uma pessoa que já passou por um grupo, por um filtro, por um processo de avaliação, e existe um grupo de caminhada que acontece todo dia de manhã, mas não tem um profissional de educação física, um outro profissional de saúde vai acompanhar o grupo. Isso não é um problema, isso. Né? Tem um profissional de saúde, tem a responsabilidade do espaço da atenção primária ali, da equipe, mas essas pessoas já passaram por uma avaliação um pouco mais específica antes, uma anamnese mais detalhada. Então, o profissional de educação física ele faz determinadas coisas e alguns aspectos mais gerais a gente consegue potencializar outros membros da equipe. A própria avaliação antropométrica, a gente tem o fisioterapeuta e nutricionista que também tem competência para realizar. Então, dependendo da demanda, se eu estou num município que tem muita gente que está acima do peso ou abaixo do peso, tem uma questão nutricional importante ali, a gente vai dividir as funções e, claro, fazer uma padronização nos protocolos antes, né, para que todo mundo consiga depois fazer o mapeamento correto do perfil epidemiológico. Então, tudo isso está dentro da perspectiva de atuação. Puxa, muito legal esse comentário, assim, que reforça a questão da equipe, né, multidisciplinar e dessa autonomia. E aí, dentro dessa autonomia, Paula, eu fiquei pensando aqui quando você falou, né, dessa questão, são 2 vezes na semana, mas você tem autonomia para poder fazer outras vezes. Me senti assim, o profissional dá aquele pontapé inicial e depois a pessoa tem que, né? E aí, dentro do que aconteceu na pandemia, do que a gente teve, assim, né, de fechamento de vários serviços e tudo mais, como que você acha que isso impactou no trabalho dos profissionais de saúde no SUS? E não só dos profissionais de educação física, mas você acha, assim, que, por exemplo, né, a gente falou aí sobre obesidade, né? Eu tenho um aluno de mestrado que está trabalhando, inclusive, com pacientes pós-bariátrica, e a gente vai fazer uma intervenção com exercício físico. Nesse aspecto, você acha que houve um aumento na obesidade devido a essa alimentação? Você acha que daqui a alguns anos ou a partir de agora, a gente já consegue enxergar os efeitos, os impactos das pandemias que estão se unindo, né? Que a gente tem a pandemia da Covid, a gente tem pandemia de inatividade física, pandemia da obesidade, tudo junto, e a gente tem um envelhecimento da população, né? Que é uma população que necessita de um atendimento aí de saúde muitas vezes maior do que um indivíduo mais jovem. Como que você vê isso, assim, se agora você já percebe, ou daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, a gente vai conseguir enxergar alguma coisa? Como que a gente pode... Essa aí, eu acho que se os gestores de hoje não prestarem atenção para isso, a gente vai entrar num buraco negro, assim. Por quê? A gente tem hoje reflexos da pandemia relacionados à mudança de hábitos. Então, as pessoas que ficaram em casa, até tem um estudo recente da Malta agora, na Revista Brasileira de Epidemiologia, que mostra a redução de atividade física de aproximadamente 60% na população, redução de consumo de hortaliça de, acho que, 10, 11%, aumento de tempo de tela em 2, 3 vezes, aumento de TV 2, 3 vezes, aumento de computador 40%. É um estudo recente agora, até recomendo quem quiser entender um pouco. Isso eu estou falando só de fator de risco, eu não estou nem falando das doenças crônicas, que a gente não tem, eu não achei ainda, mas deve ter já, mas assim, um estudo assim, com muita gente, por exemplo, até porque a própria pandemia não permite muita coisa assim, né? Assim, exigiria uma logística bem complexa. A gente entender qual é o reflexo hoje, né, nessa questão das doenças crônicas, que com certeza, por essa descompensação toda, a minha hipótese é que vai aumentar. Assim, acho improvável eu errar, eu queria errar, mas acho difícil. A gente teve a PNS ali de 2019 que já mostrou que 40% da população era sedentária. 2019, antes da pandemia. A gente tinha, acho, 52% com alguma doença crônica e 30% fisicamente ativo.
E até foi interessante, porque foi um recorte exatamente antes da pandemia. Estou curioso para ver o resultado da própria PNS, da próxima PNS, para ver os reflexos. A gente vai ter reflexos relacionados à mudança de hábito, como os estudos já estão mostrando. A gente vai ter reflexos sobre as pessoas que já tinham alguma patologia ou que não tinham e vieram a ter, em função até da consequência da mudança desses hábitos. A gente vai ter consequências das pessoas que tiveram a patologia e desenvolveram alguma sintomatologia que vai repercutir na sua qualidade de vida, né, condição cardiorrespiratória, etc. Então, assim, é fundamental que seja pensado uma forma, né, para minimizar ou tentar alcançar esse novo perfil epidemiológico da população, que é essa sindemia, né, de estar juntando vários elementos de saúde, condições de saúde que, nesse caso, não são favoráveis na vida da população, assim. Aí, qual que é a perspectiva? Com relação à categoria profissional, você diz, ou com relação a aspectos mais gerais, assim? Se você, com relação à categoria profissional, e que eu vejo muitas pessoas, né? Eu acho que teve uma valorização eu pelo menos vejo assim, que teve uma valorização do profissional. E aí, com relação a isso, você acha que isso vai se manter? O profissional vai ser mais valorizado mais para frente devido a essas mudanças? Eu acho que a gente deve ter um aumento da categoria, assim, é uma perspectiva minha. Eu tenho feito um monitoramento no CNES, que é um sistema nacional, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, então eu consigo ver que já está tendo um certo aumento. Vejo uma movimentação para pauta atividade física, vida ativa, a gente tem o guia, tem alguns recursos entrando para alguns programas relacionados, como a Academia da Saúde. Ao mesmo tempo, a gente teve recentemente aí uma normativa falando do controle de indicadores da Academia da Saúde, que até, né, algumas pessoas falaram alguns elementos que fazem sentido. Então eu vejo que a pauta ela está vindo à tona, assim. Eu vejo que tá tendo uma movimentação dos grupos e, vamos dizer assim, atores relacionados ao profissional de educação física, seja instituições de ensino superior. Eu vejo que isso está acontecendo. Então eu acredito que sim, a gente deve ter um incremento dos profissionais nos serviços públicos de saúde, nos diferentes níveis de complexidade, mas é uma coisa que ainda não temos assim uma evidência tão palpável para afirmar com toda certeza. Eu acho que há essa tendência, né? E acho que vai ser pouco, assim, acho que a gente vai ter que pensar em ambiente construído, a gente vai ter que pensar em uma série de fatores para tentar reverter a situação de saúde que a população vai ficar nesse estágio pós-pandêmico, se é que a gente pode chamar assim, porque a gente vai sair de uma pandemia, mas está entrando em outra, se a gente conseguir sair, né? Então é muito complexo, né? A gente tem muita incerteza ainda para afirmar, mas eu acho que a categoria vai ser valorizada, em suma, assim. Ô, Paulo, e você que já está aí no SUS, né, há muito tempo, quando começou a pandemia, você teve uma impressão de que a gente ia conseguir passar por ela numa boa? Porque considerando toda essa organização do SUS, né, e essa ação dos agentes comunitários, campanhas de vacinação, que a gente já teve várias, né? O Brasil é exemplo aí, né, em vários outros momentos. Quando começou, você teve a ideia assim, não, nós vamos passar por isso tranquilo, ou você ficou na dúvida? Como é que foi? Não, eu já tinha, assim, pelo andar da carruagem, eu estava bem, não estava oportunista, sabe? Não, para não dizer pessimista, assim, eu via que a gente não estava fazendo uma campanha de conscientização sólida, eu via que não tinha testagem suficiente, eu não vi movimentação para aquisição de vacina em tempo. Eu vou mais ou menos na linha do que essas personalidades científicas estão falando, assim. Eu acho que a gente cometeu alguns erros que não poderiam ser cometidos, né? Agora a gente tá correndo atrás do prejuízo, né? Então lá no início, quando foi falado, 500 mil, aí riram e tal, a gente passamos 500 mil, infelizmente, né? É muito complexo porque assim, né? Aí depende de que cada um acredita, mas a pandemia ela está obrigando a todo mundo se conversar e trabalhar de maneira síncrona. É isso. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai estar quase imunizando todo mundo, variante. A gente vai estar quase imunizando todo mundo, variante. Se as pessoas não começar a falar a mesma língua e todo mundo fazer a coisa assim, pegando junto, a gente tem uma tendência grande de ter uma variante atrás da outra por um bom tempo, né?
E isso vai fazer com que todas as consequências crônicas que a gente já falou aqui venham a ser ainda mais aprofundadas, né? Para pior, assim. E então, assim, é muito complexo esse momento, né? Então, muita gente já estava dando como vitória ganha aí, né? Porque tem um percentual da população vacinada, mas agora vem a Delta. A Delta está vindo para quebrar tudo. Você vai olhar o que já está acontecendo nos outros países, né? E já tem outras depois da Delta. Então, assim, se a gente for ver, eu vejo como um cenário bastante complexo, bastante, assim, exige uma resiliência de todos, exige muita competência e responsabilidade dos gestores, né? E exige uma reinvenção contínua dos profissionais da área da saúde, pesquisadores, para tentar achar uma luz no fim do túnel, para minimizar os estragos, né, desse momento que a gente passa, assim, não é querer ser pessimista, mas a gente tem que ser realista, acho, assim, baseado em evidência sempre, né? Então, assim, tem dúvida, pô, aí vocês acompanhem o perfil aí, né, seu, e ver como é que procura um artigo científico, vai lá, e vocês vão olhar que o que a gente está falando não é achômetro, né? A gente vê o que está acontecendo. Então é isso, assim, eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer, infelizmente. Não, ontem eu estava até lendo uma notícia falando que os Estados Unidos está na quarta onda, né? Que eles tiveram 1.700 mortes ontem. E aí eu fui olhar a curva deles, e dá para a gente ver as ondas, né? O que não dá para ver no Brasil. No Brasil a gente vê umas 2 ondas, assim. E aí, quando eu olhei lá os dados dos Estados Unidos, né, você vê que eles chegaram a 100, eles, tipo assim, conseguiram reduzir, de repente, agora daqui a pouco chega inverno, aí tem inverno variante, né, tem essa questão das pessoas que estão se negando a se vacinar, então é um negócio bem, bem complicado, né. Nossa, eu, assim, se eu pudesse, ficava mais 1 hora aqui falando. Eu acho que o tema é muito relevante. Fiquei muito, muito feliz, o pessoal participou muito. A Desirê está perguntando aqui do site de cadastro de profissionais de saúde. Eu acho que não tem... Está aberto esse site? Não sei como que está. Eu não sei se ela está se referindo ao Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, que é um cadastro que ele inclui os profissionais pela CBO, mas quem faz isso é o próprio serviço de saúde. Então, quando você passa no concurso ou no processo seletivo, você é incluído lá. Ou se ela está falando naquele cadastro inicial lá do início da pandemia, que tinha que fazer aquele curso, aquele que a gente estava falando. Esse eu não sei se está aberto ainda. Daí teria que verificar o link lá. Ah, não, tá ótimo. Qualquer coisa, se você quiser me mandar alguma coisa, eu posto também pro pessoal. O pessoal tá pedindo aqui, fica, gente, a Fernanda. A gente vai ficar mais um pouquinho. Essa parte final, como eu vi que tem muita gente interessada, né, no assunto e tudo mais, eu queria te pedir algumas sugestões de materiais, de livros ou de revistas. Gosto de falar Revista Brasileira de Epidemiologia. Qualquer coisa, até depois eu posso até transformar isso num post, né? Para deixar ali, para o pessoal ver, em vez de ter que assistir a live toda para chegar lá no finalzinho, né? E aí, você, assim, com toda essa experiência nessa área, para as pessoas que querem trabalhar com isso, né? E para as pessoas que também querem aprender mais, o que você sugere, assim? Tá, vamos lá. Assim, se eu fosse passar o conteúdo para quem é totalmente cru no assunto, eu vou passar de maneira crescente. Eu fiz uma cola aqui também, porque eu imaginei que essa pergunta ia surgir. Então, assim, do ponto de vista das normativas, né, a pessoa é obrigada não é, né, mas ela precisa entender os princípios do SUS, então ela vai ter que ler a Lei 8080 e a Lei 8142 de 1990, tá? Vai precisar ver a Constituição Federal, os artigos 196 até 200, vai precisar não, né? Mas seria interessante a pessoa ver onde que a educação física está lá, se ela for profissional de educação física, ou a sua categoria, com aquela resolução que eu mencionei, que é a resolução 218 de 97. Tem a resolução do CONFEF 46, se eu não me engano, que traz as atribuições do profissional de educação física. Tem as normativas relacionadas ao programa Saúde na Escola e ao programa Academias da Saúde, tá? Então é bem legal ver ali para entender, porque a própria Academia da Saúde tem bastante, no Brasil, assim, processos relacionados, né, processos seletivos para essa área especificamente, então tem que saber como é que funciona e tal. As políticas, eu vejo que tem a Política Nacional de Atenção Básica, que a gente tem um livro lá, tudo que eu estou falando você joga no Google e pega, né? Então a PNAB 2011 e aí tem a 2017, que depois ela passou por uma reformulação, então lá tem essas duas informações para dar uma olhada.
a Política Nacional de Promoção de Saúde, que é a de 2014, a última, se eu não me engano, Política Nacional de Prática Integrativa e Complementar, de 2015, se eu não me engano, a última. Então, as PICs, né, é bem legal também de trabalhar dentro do SUS, das diferentes complexidades, principalmente na primária. Política Nacional de Alimentação Saudável, que acho que é de 2013. Daí a gente entra nos livros, né? Então, tem o livro do Medronho, que é o de epidemiologia, que é o geralzão, é o básico, assim, para quem vai para a área de saúde coletiva. Até deixei ele separado aqui, deixa eu ver se eu pego ele, pra vocês verem a capa dele. Ó, esse aqui, ele é bem fininho, ó. Aí, esse aqui é daí tem o livro mais na perspectiva de qualidade de vida, tem o do professor Marcos Narras, que você pode baixar lá no site da Sociedade Brasileira. Aí tem, deixa eu ver aqui o que eu botei. Tem os cadernos de atenção básica, aqui é o 39, e tem o 27. Então, ali fala um pouco do NASF em si, é legal para a gente entender, explica conceitos como territorialização, PTS, né, projeto terapêutico, várias coisinhas que você vai ter quando entrar depois no SUS. Tem os meus livros, tem esse aqui que você pode baixar, esse aqui tá para baixar ali no meu perfil, tem esse aqui que eu lancei agora na sexta-feira passada, esse tem bastante coisinha legal, sou suspeito para falar. Tem o guia de registro de procedimentos lá que a gente fez pelo Confef, também tá para baixar no perfil. Tem uma série de livrinhos assim na Abrasco, que você pode baixar, livrinhos fininhos, R$15, R$20, eu acho. E saúde global, avaliação de serviço de saúde, bem legal. Eu tô bombardeando aqui, né? Não sei se vai acabar a live aqui. Não, tô não acaba, tá? É outro nível, né? Já passou. Não, eu não sei. Tem o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, tem as diretrizes da OMS, que a professora Edna traduziu, né, para diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário. Tem um livro que o professor Florindo escreveu com o professor Douglas, que é Experiências de Promoção de Atividade Física na ESF, livro gratuito para baixar, 200 e poucas páginas. Que mais? Eu acho que já tá bom, né? Aí tem muito livro, assim, né? Aqueles primeiros que eu falei são gerais para qualquer categoria profissional, as políticas, o epidemiologia do medronho. Depois eu entrei um pouquinho mais na área de atividade física. Então, vai depender da área de atuação da pessoa, mas com certeza, assim, o que eu falei é suficiente para a pessoa chegar bem embasada, assim. Ô, Paulo, e aproveitando que você passou as referências e que você passou no concurso público e tudo, e já que a gente já passou um pouquinho mesmo, espero que qualquer coisa, se você tiver algum compromisso, você pode me avisar. Mas se você pudesse só comentar um pouquinho, porque eu acho que tem algumas pessoas que têm interesse de fazer concurso, né, na área para poder trabalhar no SUS. Como que como que são esses concursos, né? Quais etapas que são, quando que sai concurso, quantas vagas tem, qual que é o salário, assim. Se você pudesse fazer só um geralzão aí, que eu vi que tem muita gente interessada. Legal. Bom, geralmente a carga horária para educação física, pensando, mas assim, para atendimentos multiprofissionais, categorias multiprofissionais ali, tá? Assim, a maioria que abre sempre é a atenção primária, porque como eu falei lá no início, a pirâmide ela é mais larga na atenção primária, tem mais posto de saúde do que hospital, ainda bem, quer dizer que, né, porque se tivesse mais hospital é porque o pessoal estava mais quebrado ainda. E aí a gente acaba tendo a forma de ingresso, né, mais comum, ou é concurso ou é processo seletivo. A escolha disso depende muito do gestor, depende, enfim, de coisas até de finanças públicas, assim, porque tem um limite de percentual para folha de pagamento e tal. Então o gestor vai ver lá o que eu falo meio às vezes como administrador, né? Mas assim, vai depender o que vai fazer mais sentido. Mas programas que são mais sazonais, geralmente é processo seletivo, né? Programas que já estão consolidados, pode ser os dois, né? O profissional prefere que seja concurso público porque tem aquela certa, entre aspas, estabilidade, vamos dizer assim, né? Aí vai depender da análise de cada um. Geralmente é uma prova, essa prova ela vai cair todas aquelas legislações que eu falei no início, muito provavelmente, daí tem perfis até aqui de concurso público, de concurso para educação física, né? Vocês podem acompanhar depois ali, colegas nossos aí. E aí tem essa parte inicial e tem a parte mais específica.
como as montadoras de bancas geralmente não têm muita noção da atuação do profissional de educação física, então às vezes elas botam lá uma questãozinha de handebol no meio, uma coisa assim que às vezes de um esporte, uma coisa que às vezes não é o que tu vai atuar sempre, né? Nada contra handebol. É que eu lembro da minha vez que eu fui fazer a prova era para NASF e caiu tudo menos NASF, não caiu nada de SUS, assim. E aí pô, eu passei raspando ali, quase não passei. Mas deu certo, né? Aí o processo seletivo é a mesma coisa, geralmente. Aí o processo seletivo, a diferença é que você vai ter que, geralmente é renovável por igual período. Daí você fica 2 anos, renova por mais 2, ou 1 ano, renova por mais 1, né? Mas o teor da prova geralmente é o mesmo. Você vai entrar no município e aí vai depender da logística de cada município, mas você provavelmente vai ser inserido em alguma equipe que tem um caráter mais multiprofissional, a menos que a visão seja muito segmentada lá. O salário é muito variável nas regiões do Brasil, assim, muito variável mesmo. Então, eu já vi salários, né, que daí geralmente educação física, nutrição, fisioterapia, essas categorias que são, entre aspas, semelhantes, assim, no nível de profundidade, elas ganham um salário muito similar, parecido, quando não o mesmo. Mesma faixa salarial, que varia. Então, assim, eu já vi locais que pagam 4 mil e poucos reais para 40 horas de trabalho. Eu já vi locais que pagam 1.800, né? Tem que ser mais do que o salário mínimo, isso aí tem que ser, né? Agora, isso é muito variável porque o Brasil é muito diferente, né? Daí eu não consigo dizer exatamente. O profissional de educação física atuante no SUS, ele tem direito à insalubridade, então esse é um aspecto bem importante. Então, olhar lá, geralmente, aí depende do nível de complexidade, a insalubridade vai ser de 10% a 40%. Então, isso é um a mais que vai ter no salário. Que mais? Eu não lembro agora o que você mais perguntou, assim, que eu posso ajudar. Eu acho que foi isso. A Fernanda perguntou aqui sobre o processo seletivo, se pode perguntar ao gestor da UBS. Se pode perguntar? Não entendi a pergunta. Da prova, alguma coisa assim? Deu uma falhadinha. Eu acho que ela perguntou assim, se ela pode perguntar para o gestor da UBS se vai ter processo seletivo. Ah, pode, né? Na verdade, eu não sei se ele vai responder, mas se você conhecer alguém, às vezes de dentro do serviço, eles podem saber que está tendo uma movimentação, mas é uma informação que é informal, né? Não é oficial. Então, a informação oficial geralmente fica em nível de diretoria e quando vaza é porque já está quase certo que vai ter o concurso. Só uma oportunidade que eu não falei é as residências multiprofissionais, é bem legal, é uma formação em nível de especialização, onde o profissional ele fica mais ou menos por 2 anos, ele vai passar por um período de 1 ano, que é o R1, depois o R2. A residência multiprofissional ela é desenhada para todas as categorias, menos medicina, porque medicina tem a residência médica, né? Ela prevê... Desculpa, pode falar. Não, que legal. Legal, eu não conhecia. Aí tem 60 horas de trabalho semanal, é pesado, mas aí é 40 horas mais ou menos que presencial, atuação propriamente dita, e 20 aula teórica, que hoje está acontecendo muito EAD, assim, né? Então são 60 horas. O salário é uma bolsa que é paga geralmente pelo Ministério da Saúde, uma bolsa de R$ 3.330,31, se eu não me engano. Dependendo do município, quando ele quer muito uma categoria profissional, o município pode pagar mais para ter um plus no salário, então ele ganha aquela bolsa de 3 mil e pouco, mais o que, né? Para a nossa área é mais difícil, mas para a medicina eles fazem isso, para estimular, porque é uma categoria que roda muito, né? E aí você, no final, se forma e tem uma especialização de residente multiprofissional em diferentes áreas. Pode ser residente multiprofissional na atenção primária, ou a saúde mental. Aí a residência multiprofissional ela pode ter, dentro do edital, diferentes formas. Daí você analisa e vê o que faz sentido para você. Só que é 2 anos. Acabou 2 anos, seu vínculo termina, você sai com uma pós, mas você acaba a bolsa também. Então essa é a única questão que tem que saber. Muito legal. E esses processos seletivos, eles são divulgados aonde? A Fernanda que está perguntando aqui. Concurso público e processo seletivo tem alguns sites que colocam. Eu costumava ver no PCI Concursos, aí tem outros aí, não sei o que vocês costumam ver, né? Às vezes tem algum município que você gosta muito, e aí é legal você acompanhar pelo próprio site do município, né? Ou do estado também, dependendo do...
Quando é atenção primária, vai ser município, tá? Mas se for tipo um CAPS, CAPS ainda do município, mas ambulatório, atendimento de reabilitação, uma coisa assim, pode ser também no site do Estado, daí você tem que olhar. E instituições de ensino que estão também relacionadas à residência multiprofissional, por exemplo, elas podem abrir o edital e aparecer lá no site da instituição de ensino. Então, você começa a acompanhar lá a universidade que você sabe que tem um programa para ficar sabendo quando vai abrir o processo de residência, se esse for o seu caso, né? Puxa, muito legal, Paulo. Paulo, a minha última pergunta, eu queria te perguntar, é um desafio até, porque eu vi que você foi candidato nas últimas eleições e a gente vê muito pouco profissional de educação física atuando na política. E eu vejo também que muitas pessoas falam: ah, não, eu não gosto de política, eu não discuto política. E não tem como a gente discutir saúde pública, saúde coletiva, o que for, sem discutir política, né? A gente não tem como excluir isso da nossa vida, né? Inclusive, a gente vai ter eleições no próximo ano. E eu espero que a gente reveja essas pessoas que tanto falam que não gostam de política, que revejam um pouco esse pensamento, porque é através da política que a gente pode mudar muitas coisas, melhorar muitas coisas relacionadas, inclusive, à nossa profissão e às políticas públicas mesmo, né, de saúde. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre alguns projetos que você faria, vamos supor que você foi eleita, assim, alguma coisa que você mudaria, que você acha que seria importante nesse sistema que a gente tem hoje, incluindo esse papel do profissional de educação física mesmo. Ah, legal. Seria uma sugestão agora, digamos assim. Entendi. Até a gente tá. Hoje eu estou coordenando o GT de Políticas Públicas lá na Sociedade, junto com a professora, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, com a professora Camila, né? E esse ano, um dos produtos que a gente fez lá foi uma carta, esse ano, não, ano passado, uma carta onde a gente colocou pontos, elementos fundamentais de uma cidade, de um gestor público considerar para as suas cidades, né? Como algo que pode transformar a vida da população, principalmente nesse momento de pandemia, assim. Mas a gente entra muito... São vários elementos, né? Eu saí mesmo ali, eu fiz essa experimentação, foi a primeira vez, cansativo, grande aprendizado, mas eu fiz todas as minhas propostas lá, eram relacionadas, assim, muito a essa questão de qualidade de vida e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa, primeiro, pensar em formas de levar saúde, né, para onde não tem. Então, descentralizar todas as políticas que estão relacionadas à promoção de saúde. Então, eu lembro que eu coloquei capilarização das ciclovias em todas as regiões, eu coloquei, até botei uma coisa assim que é mais parcerias público-privadas, já que todo mundo fala, para a pessoa para ter disponibilidade de bicicleta para todo mundo na cidade. Coloquei adequação dos órgãos públicos e empresas para receber o ciclista e pessoas que vão a pé, para tentar estimular as pessoas a se mexer mais. Então, nesse sentido, aí, tipo assim, tu chega, não tem um vestiário, não tem onde guardar a bicicleta, tu bota a bicicleta na frente, quando tu volta, ela não tá lá. Então, assim, tu não tem o menor estímulo para te ser ativo na cidade. As cidades são segmentadas, né? Não tem conexão entre os modais diferentes, então, terminal de ônibus para num lugar, a ciclovia começa 3 km depois, aí tu tem que, se a pessoa está com pressa, tem que pegar um Uber para ir até, não faz sentido nenhum. Então, assim, eu lembro que eu falei bastante disso, ambientes construídos, revitalização de parques e inclusão de espaços públicos em locais que não tem, principalmente em locais com maior estágio de vulnerabilidade social, articulação de diferentes setores da sociedade. Então, assim, quando estava, né, no município, né, que eu atuava, a gente conversava com o profissional de educação física, por exemplo, né, da Fundação de Esportes, com o profissional de educação física da escola, com o profissional de educação física da assistência social. Então, a gente precisa articular essas caixinhas que são tão separadas. Isso é fundamental. Evita retrabalho, diminui custo no serviço público e faz com que as ações do município como um todo sejam mais alinhadas para o município. Então, hoje a gente tem
cada um vendendo o seu peixe e ninguém conversa com ninguém. Isso serve para qualquer área, né, que a gente poderia estar falando aqui. A gente pode falar de valorização das culturas locais, e aí a gente pode dar uma especial ênfase para danças. Aqui a gente tem muito surf, skate, tênis, né? O Guga é daqui, né, de Florianópolis, então até tem alguns momentos mais sazonais, como perto de Olimpíadas, né? Então eu já estou vendo aqui um fervor com relação ao skate. Então, assim, a gente precisa valorizar essa cultura local da atividade física, de elementos que tem uma chama maior naquela região, e isso é muito variável no Brasil, né? Não permitir o sucateamento de programas que já estão estabelecidos, como um programa, às vezes tem um polo Academia da Saúde que está abandonado, sabe? Às vezes, potencializar parcerias com instituições de contribuir. Então, eu vejo falta de diálogo também entre setor público e instituição de ensino, por uma questão de ego, às vezes. Então, para mim, isso aí é um desperdício absurdo. A instituição de ensino precisa de espaço e campo de atuação para estágio e tudo mais, e o serviço público, ele quer ajuda, porque ele não dá conta sozinho. Então, a gente precisa trabalhar com esse olhar mais de um ajudar o outro, né, deixando o ego de lado e vendo o que realmente faz sentido para aquela realidade. Podia ficar falando aqui, mas eu acho que isso dá para a gente ter uma ideia, assim, mais ou menos do que eu penso. Não, com certeza. Paulo, eu sempre falo que o perfil aqui, ele não é meu, porque eu nem pus meu nome nele. O perfil é nosso, de todas as pessoas que querem divulgar a importância da atividade física para a nossa saúde, incluindo a questão das políticas públicas, da saúde coletiva. Então, eu te agradeço muito. Aqui está de portas abertas. Quando você quiser sair um assunto desse, o que você acha da gente fazer uma live? Pode me chamar, que eu estou dentro. Fiquei Obrigado. muito feliz com ação aqui. Te agradecer assim, imensamente. Vai ficar salva. Eu até falei com o pessoal que está aqui assistindo. Quem puder ajudar a divulgar, né, essas informações super valiosas. E é isso. Te agradecer demais, te parabenizar pelo seu trabalho. É realmente uma inspiração para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Espero fazer outras lives aí com você. Vai ser um prazer, é todo meu. E eu fico à disposição ali nas minhas redes sociais. Se alguém tem alguma dúvida também do que eu falei aqui, pode ir lá chamar no direct. Vou responder assim que eu conseguir, vou respondendo todo mundo sem problemas nenhum. Fico à disposição também, tá? Muito obrigado mesmo pelo espaço. Acho que essas pautas a gente precisa conversar, aproveitar esse momento que está todo mundo em casa e trabalhar na linha do conhecimento e das evidências, né? Eu acho que isso é muito legal. E parabéns pelo seu trabalho, eu admiro muito. Muito obrigada. O pessoal aqui adorou a live, vou deixar salvo então. Te agradeço, Paulo. Até a próxima e sucesso aí para você com seu livro. Depois eu vou fazer um especial para divulgar ele também. Tá bom, muito obrigado. Para nós, sucesso para nós. Valeu.